Boa tarde, queridos. Vamos começar mais uma live. Hoje com o José. O José voltou. Vou esperar o pessoal entrar, que não tem ninguém aqui por enquanto. Bate o soninho. O José já entrou. Vou logo botar ele aqui. Não aparece, mas a pessoa entra. Oi, José. Olá, Boa tarde, tudo bem? eu estou de um jeito, você está de outro. Mas a gente. O seu tá torto. Tudo bom pra você? Então deixa eu ver aqui o celular. Peraí. Aí. Pronto. E aí, tudo bem? Como foi a semana? Tudo tranquilo, fluindo no rio da vida. E você? Bem, quer dizer, bem não, cara, essa noite, vou te falar. Eu fiz a minha mentora com o Lumen, não sei se você conhece, e eu tenho os contatos quando eu faço uma conexão com ela, e essa noite eu. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Você fez referência a quem? Lumen é o que Lu? desenha o mentor espiritual, Ah, o tá. seu mentor. E aí toda vez que eu me. E essa noite eu fui me conectar, cara, não consegui dormir. Toda vez que eu fechava o olho, me conectava com o Siri e dando recado. Eu não sei por que que eu faço isso. Eu acho que você sabe. Não, sabe qual ficou pena? Que eu não consigo desenhar, cara. Eu queria desenhar todos esses seres que falam comigo, que entram em contato, ia ser legal, né? Meu celular tá tendo vida própria, ele não para. Puxo pra cá e ele vai andando. Mas e aí? Tudo bem? Eu nem botei o título aqui, cara. Vou botar o título aqui agora. Tudo bem, tudo fluindo. Vamos hoje fazer uma reflexão, né, sobre a arte de filosofar. Eu coloquei assim, o terceiro espectador, a arte de filosofar, né? E aí eu vou ter que. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acabei de atropelando sem querer, Não, desculpa. não, só estava comentando só e Posso ir? pode, claro, o pessoal entrando aí. Claro. Então, assim, esse título da nossa reflexão de hoje tem a ver com o livro, obviamente, que eu acabei de publicar, um e-book, no final do ano passado, o Terceiro Espectador, a Arte Filosófica. Nesse livro, esse livro pode ser encontrado na Amazon. Nesse livro eu tento estabelecer alguns critérios para uma reflexão que tente sair do aspecto mais costumeiro, do aspecto mais condicionante, né, do pensamento. Porque normalmente, Léo, nós pensamos em termos de dualidade. Né? Nós pensamos em termos de bem e mal, nós pensamos em termos de recompensa e castigo. E esse tipo de pensamento ele é limitado em si mesmo e ele anula as possibilidades evolutivas, já que qualquer processo evolutivo tem que transcender a qualquer tipo de paradigma estabelecido. Entende? Então, não há como alguém se fixar numa ideia dualizada, dual, e evoluir. Porque a própria configuração ética, por exemplo, que a gente tratou na última live, né, essa configuração ética ela estabelece uma transvaloração dos valores, como Nietzsche costumava dizer. O ser ético é um ser que se transforma processualmente, é um ser que visa dar um passo além daquilo que é estabelecido como verdade absoluta. Então, o terceiro espectador é um livro que trata de desconstrução e trata em desconstruir paradigmas estabelecidos. Esse é um ponto dessa obra que eu publiquei recentemente. O subtítulo da obra, e também aqui da nossa reflexão de hoje, tem a ver com a arte de filosofar, porque isso é uma arte. Né? Promover algum tipo de
entendimento intelectual e cognitivo a respeito da realidade, gerando pontos de conexão com aquilo que se chama espiritualidade, é uma arte, não é um processo tão fácil de ser administrado, construído, mantido. Não é. Normalmente as pessoas possuem uma ideia de que fazer um workshop no fim de semana sobre chakras, tudo válido, sobre terceira visão, tudo válido, sobre o terceiro espectador, tudo válido. Isso vai fornecer a quem assiste um workshop desse os painéis informativos teoréticos, né, da teoria, para se assimilar uma ideia. Mas eu posso assistir 300 mil cursos, fazer 300 mil visualizações, comprar o livro, fazer um estudo sobre os chakras, se eu não gerar um processo de aplicabilidade, esse workshop não terá servido. Ou seja, é preciso sair da visão teorética, da mera assimilação das informações para poder, de fato, evoluir. O mais triste é que nós temos hoje informação à nossa disposição de todas as formas. Só que manipular a informação, transformando em conhecimento para se gerar sabedoria, eu tenho um dado, A mais B, B mais C, C mais D, eu posso transformar nisso numa equação. Mais especificamente, numa equação matemática. Mas eu tenho que gerar, através dessa equação, um conhecimento que me forneça as melhores diretrizes para poder agir. Quando eu transfiro do mundo da informação para o mundo do conhecimento da realidade, qualquer dado, isso aqui poderá se converter em sabedoria. Então, saber das coisas é distingui-las e dar prática, transformar em algo prático efetivamente. Então, esse é um primeiro ponto que a gente talvez precise refletir, né? Porque, e ainda não comecei o tema propriamente da nossa reflexão. O que eu estou tentando fomentar inicialmente é a ideia de distinguir os elementos, os objetos do pensamento, o núcleo do pensamento, né, o centro daquilo que eu tenho maior foco mental, e transformar isso aqui nessa ideação que eu tenho. Eu tenho uma ideia sobre a realidade, mas eu preciso sair do mundo das ideias, desse mundo nefelibata, né? Esse mundo nefelibata é a pessoa que sonha demais e não leva as coisas em prática. Né? Esse mundo nefelibata, ele acaba gerando pessoas incompletas porque elas só vivem da teoria, mas não sabem aplicar na prática aquilo que predicam. Esse é um problema. Mas por que nós estamos falando sobre a arte de filosofar? A filosofia, há 2.600 anos, ela foi sistematizada, ou pelo menos ela teve um primeiro painel de sistematização com os pré-socráticos. Heráclito, Parmênides, Empédoclo, Estades de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Zenão, de Eleia, Próclo, bababá. Esses caras aqui foram os primeiros sistematizadores de um pensamento cujo objetivo era saber ler a realidade. Saber ler a realidade, saber ler um fato, tirar proveito de uma circunstância, isso aqui só é possível se você souber entender o porquê que você está fazendo isso. Se você não tem as bases conceituais para entender o jogo do xadrez, não vá impetuosamente jogar, porque você vai perder. Se você não tem as bases conceituais para entender de economia, de matemática, de astronomia, não se meta besta, porque isso é apenas uma forma de você externalizar a sua mediocridade diante dos outros. Né? Então, eu só posso filosofar efetivamente se eu estabelecer os elementos
corretos, entre aspas, daquilo que eu quero entender sobre a vida. E, normalmente, Léo, o primeiro aspecto que envolve a filosofia é você se espantar com a realidade. O espanto é próprio da atitude filosófica, porque a própria realidade ela é espantosa, ela é caótica, ela é fugidia, ela nos escapa. A realidade está o tempo todo se transformando e nós vamos mantendo a nossa mente fixa nas coisas do passado, olhando o presente com esse olhar que já não mais serve, mas achando que é necessário conservar. Vamos preservar esse conhecimento para o futuro da humanidade, ok? Mas você só poderá fazer isso adequando o conhecimento que está lá atrás com a modernidade ou com aquilo que se vive no tempo atual, nem descaracterizando o estilo de vida que nós temos e nem querendo que um passado que não mais existe volte. Isso vale para relacionamentos, isso vale para amizade, isso vale para a administração de empresas. Há um conceito no marketing atual, por exemplo, só abrindo um parênteses, que é o de você dar agilidade a uma empresa, a uma propaganda de marketing baseado na linguagem rápida. Hoje tudo é virtual. Então, se você pega a velocidade da veiculação de uma propaganda antiga nos tempos atuais, vai ficar meio estranho. Porque hoje em dia a gente se adequa a tudo com muita velocidade. O YouTube, por exemplo, tem os vídeos curtos, né? E também o Instagram, e também outros, porque as pessoas estão o quê? Ágeis, elas querem assimilar o máximo de informação com o mínimo de tempo despendido. Só que aí tem um problema. Às vezes, uma investigação séria requer tempo para você estudar as coisas, e não 2 minutos de vídeo, 1 minuto de... Isso vai gerar curiosidade, mas não vai produzir em você os elementos necessários para você entender sobre um assunto. Eu só posso entender sobre um assunto com o tempo. Hoje eu estava vendo algumas frases aí na net, e uma delas é: a melhor forma de você administrar o tempo é saber deixá-lo fluir na sua vida. Deixa ele revelar a você tudo que você quer saber. Né? Ou seja, deixa o tempo mostrar as coisas como as coisas são. Nós temos a mania imediata de querer atropelar as coisas em nome das nossas preferências, de uma pseudo-necessidade do agora. E aqui hoje eu vou falar de 2 tipos de agora. O agora que é necessário nos fixarmos, né, como produto da realidade que nós temos hoje. Não só cronologicamente, ou seja, não só da relação do passado, do presente e do futuro, mas da relação da minha consciência com os valores que eu estou alimentando no momento atual. Que tipo de valor eu elejo como o supremo ou o necessário para a minha existência? Então, o filósofo ele vai tentar trabalhar esse tipo de coisa. Né? Ele vai adequar aquilo que ele vê da realidade com aquilo que ele é. E aí ele vai fazer uma série de questionamentos. Há 2.600 anos, esses caras começaram a sistematizar isso. E a origem da filosofia não é há 2.600 anos, como a maior parte das pessoas pensam. A filosofia surge há 20, 30, 40 mil anos atrás com os druidas. Esses vão lançar as bases filosóficas sobre a realidade. A palavra druid, em uma das suas significações, quer dizer filósofo. Engraçado que uma das palavras para hebreu também no passado é a palavra filósofo. Coincidências etimológicas. Mas o fato é que filosofar tem a ver com o ato mental de se espantar com a realidade. Vamos lá. Quem de nós nunca teve um momento de crise existencial? Ou nós já tivemos, ou nós estamos tendo, ou nós a teremos em algum momento. Um momento de crise existencial, e a palavra crise significa oportunidade, é justamente o lance, o momentum perfeito para você mudar de consciência. Espera aí, quer dizer que nessa realidade aqui, nós só poderemos efetivamente
crescer, expandir, evoluir através do sofrimento, da dor, do espanto, da inadequação. O modo como as coisas fluem na realidade, infelizmente, é dessa maneira, né? Mas, assim, Platão, há 2.300, 2.400 anos, costumava dizer que o ser humano só poderia ser digno se ele tivesse autogoverno. Daí ele elege, na sua conceituação, lá no mundo das ideias, no livro A República, a ideia de um guardião que poderia se transformar num rei filósofo. E o que significa isso? O rei filósofo era o cara que dominava o seu mundo instintivo, as emoções inferiores, equilibrava essas emoções com um sentimento mais alicerçado na ética e usava a razão prioritariamente, juntamente com a vontade, para poder governar. Mas eu só poderia governar os outros numa cidade se eu fosse capaz de ter o autogoverno. Era condição sine qua non. Ele estabelece, portanto, uma coerência entre os atos externos e a atitude interna. Primeiro elemento que um terceiro espectador precisa fazer, ou um terceiro observador, é não se identificar com as emoções. Não se identificar, e isso não é fácil. Nós estamos cansados de ler livros, assistir palestras espiritualistas, onde as pessoas falam em desapego, onde as pessoas falam em não se identificar com os aspectos da moralidade, do moralismo. Mas o grande aspecto a ser observado é que você precisa realmente sair do seu mundo fechado, da sua redoma, da sua casca e, de fato, se mergulhar na realidade. Eu, desde 2009, 2008, eu acho, eu venho tentando praticar uma espécie de disciplina espiritual, técnica espiritual, melhor dizendo, porque durante anos eu estudei as obras ligadas às escolas de quarto caminho, aos Pensky, Gurdjieff e todos esses caras fantásticos. Um dos elementos fundamentais que eu pude perceber nessas escolas é que você tem que se tornar um adepto da compreensão da realidade. Eu vou só mostrar, nesse exemplo aqui, como é difícil ser um terceiro espectador e como é uma tarefa inadiável, ao mesmo tempo, ser um filósofo e desenvolver uma arte filosófica. Compreender uma coisa não é entender. A primeira coisa que a gente precisa estabelecer como critério. Por exemplo, eu e o Léo estudamos chakras. Eu sei que os chakras inferiores possuem um grau vibracional mais denso, ligados muito mais a aspectos da matéria, ou a própria manifestação e sustentação do corpo, e os chakras superiores, a partir daqui, do Vishuddha, do Ajna e do Sahasrara, eles são de maior conexão cósmica. Isso é um entendimento. Isso aqui eu entendo. Qual é a compreensão que eu tenho que ter? Eu tenho que saber utilizar os chakras inferiores, saber utilizar, usando vontade, imaginação e desapego para não ser dominado pelos chakras inferiores. Isso aqui é compreensão. Isso aqui tem a ver com vontade também. É uma espécie de compreensão com vontade. Certo? Quando eu coloco a minha vontade como elemento básico para poder dominar as minhas emoções e compreendo que isso é possível, então eu estabeleço um outro tipo de existência e de vivência que não é mais voltado ao entendimento meramente intelectual das coisas. Isso aqui é prática espiritual e prática, vamos colocar assim, existencial, se a gente puder dizer. Então, compreensão é um primeiro aspecto fundamental para você gerar uma arte filosófica. No passado, esse período que a gente faz referência de 2.600, 2.800 anos, eu citei os druidas apenas para lembrar ou para gerar uma curiosidade naqueles que nos veem agora, a necessidade de perceber que a filosofia não nasce apenas com os helenos na Grécia. Ela nasce há milhares de anos atrás. Há quem diga
que no velho continente atlântico existia algo que a gente compreende parecido com filosofia. Mas ali também tem-se a gênese, o início daquilo que se chama as escolas de mistérios, né? As escolas iniciáticas, lá naquele período. Eu não vou entrar aqui nessa seara ainda não. Mas o que é importante que nós estabeleçamos é que a dualidade ela precisa ser eliminada como ponto de partida para uma atitude filosófica. Mas espera aí, você está entrando numa contradição, porque a própria realidade ela tem dois elementos complementares, o yin e o yang, o masculino e o feminino, o alto e o baixo, o positivo e o negativo. Mas ela permite a observação dos dois fora desses dois aqui. Isso aqui se chama transcendência dos valores, né? Eu posso transcender a esses valores. Eu posso observar que eu, como sujeito, tenho um problema, que o mundo, como objeto, me oferece um drama, um dilema, um conflito, uma limitação, mas eu posso sair dessa relação dual do sujeito com o mundo e pensar: existe um problema, existe o sujeito que sou eu, que estou metido no problema, e existe a situação em mim de me desidentificar desses dois. Eu estou querendo dizer que até eu próprio tenho que sair da minha bolha mental enquanto Josian. Josian tem um problema. Eu tenho que observar o que Josian, que aparentemente sou eu, como Josian poderá não ser mais afetado por aquele problema. Quem faz isso aqui não é a personalidade transitória de Josian. É o eu espiritual, linkado por um eu que já é educado, a personalidade que já é educada. O ego evolui? O ego, ele evolui. Mas ele só pode evoluir se ele entrar em conexão com a parte interna, eterna, atemporal do eu dele profundo. Mas o ego também pode assumir um grau de consciência que esse eu profundo pode se assustar. E nós fomos educados a ideia de que o ego ele é mau, ele precisa ser destruído. O mal, nesse sentido, é a ignorância. O ego ele precisa apenas ser educado pela vontade e não pelo desejo. Desejo passa, vontade permanece. Desejo é, eu quero um livro, eu quero comprar o livro vermelho de Jung. É um desejo que eu estabeleço. E se eu não compro o livro vermelho de Jung, eu entro em um estado de frustração. Isso aqui é mero desejo. Eu não consegui comprar o livro vermelho de Jung. Eu vou então partir para outro objetivo. Peraí, você está abdicando do seu desejo de comprar o livro se os elementos que estão sendo ofertados a mim me impossibilitam no momento para obter o livro. Eu tenho que, estratégica e logicamente, partir para uma outra forma de não ser afetado por aquela circunstância que é limitante. Mas isso é complicado. É complicado. Todo o processo de despertar espiritual ele é complexo. E o filósofo ele tem que se abrir para novos conceitos se ele quiser efetivamente filosofar. Então vamos agora fechar o zoom. Eu estou falando de uma maneira muito abrangente, mas agora quero fechar o leque no que se refere ao filósofo. Existem várias ou duas técnicas principais, mas vamos colocar as técnicas que envolvem a maiêutica socrática, né, que é a mais conhecida por todos nós. E a técnica de você não assumir verdades. Há 2.300, 2.025 anos atrás, Tales de Mileto, ele, considerado o preceptor de Pitágoras, estabeleceu como ponto da verdade universal a água, o elemento água. E a água tem um aspecto interessante. Ela se adapta às circunstâncias, aos volumes, aos objetos. Ela é capaz de se imiscuir entre as coisas. E só um detalhe, Tales não falava da água física.
Tales falava do conceito do elemento água no seu elemento mais primordial, tendo a condição de ser adaptável. Um filósofo, ou alguém que deseja ser filósofo, e só mais um detalhe, todos nós poderemos ser filósofos, não precisamos de cadernetas ou não precisamos de aprovação acadêmica, de diplomas para, eu sou filósofo porque eu sou formado na Universidade X, Y e Z. Não. Toda pessoa minimamente equipada mentalmente, com saúde mental, para entender a realidade e absorvê-la interiormente, é um filósofo. Absorver aqui é internalizar os valores, entre aspas, inerentes ao processo evolutivo. E não é necessariamente o valor correto. Correto de hoje poderá se converter no inadequado de amanhã. A ortodoxia de hoje poderá se converter em uma heterodoxia, ou seja, em uma verdade divergente, em algo fora do correto. Bem e mal, correto e incorreto, sempre são aspectos ilusórios e, para ser mais preciso com vocês, é um engodo, ou são engodos. Então você está querendo dizer que nós não temos a condição de estabelecer um critério mínimo para entender a realidade, e só o que temos que fazer é isso. Mas não pode ser universal. A não ser os elementos éticos, a não ser a regra de ouro: não faça aos outros o que você não gostaria que os outros lhe fizessem. Tirando esse aspecto aqui, qualquer elemento que um ser humano eleja como atitude ética é louvável. Aliás, não é só louvável, é uma questão inerente à liberdade humana. Ok? Nós temos a condição de eleger esses elementos. Nós não precisamos submeter nossas mentes a estatutos morais ou moralistas universais sem a nossa participação. Isso não evolui, isso não tem como dar certo. Porque isso acaba se convertendo em algum tipo de prisão mental. E a filosofia detesta prisões mentais. A filosofia, ela se preocupa em relacionar os pontos de contradição da realidade e buscar entendê-los. Entender com consciência. Eu repito, eu sei que estou sendo repetitivo, mas nós não precisamos mais... eu vou ler 10 livros esse ano e vou me tornar mais sábio. Depende. Você poderá ficar numa biblioteca ambulante sem ter a gestão do seu mundo interno, da sua realidade interna. Não adianta. Se as suas emoções elas falarem mais alto, elas ganharem proeminência do que a sua própria condição de administrar o seu mundo interno, para que serve você ganhar, ler, adquirir 10 livros, 50 livros? Espera aí, isso é bom. Estudar, ler é maravilhoso, a gente precisa estudar. Mas isso aqui é um aspecto menor. O que precisamos fazer é expandir a consciência, é gerar consciência. Eu sei que eu estou falando algo que eu já falei há 10 dias atrás aqui com você. Não sei se foram 10 dias, mas menos, né? Mas os temas se correlacionam. O que é a maiêutica socrática? Eu faço esses voos, eu volto ao conceito. Tá? O que significa a maiêutica socrática? A maiêutica socrática, ela é uma técnica gestada pelo próprio Sócrates para você fazer perguntas a um interlocutor seu. Irritantemente, a pessoa dá uma resposta e eu faço perguntas sobre a resposta que a pessoa me deu. Aí eu espero a pessoa dar a resposta. Aí eu faço a pergunta novamente sobre a resposta que ela me deu. E eu fico fazendo perguntas. E a pessoa chega num momento, a outra pessoa que é invadida pelas perguntas, pelos questionamentos, espera aí. Isso é incômodo. Mas essa era a fórmula que Sócrates encontrava, né, para perceber o falso e o verdadeiro naquelas pessoas que ele conversava. Aquilo que procedia e aquilo que não procedia.
Isso é maiêutica socrática. O Léo é formado, só um exemplo, tá? O Léo é formado em marketing ou engenharia, eu sei que. E aí eu começo a fazer perguntas para o Léo, mas Léo, qual é a técnica mais utilizada para alguém que faz marketing? Aí ele responde. Aí eu digo, mas essa técnica aí que você está dizendo, ela serve para quê mesmo? E o Léo responde, mas por que ela não serve de outro modo? Aí o Léo vai respondendo. Aí eu vou fazendo perguntas. Mas por que essa técnica não pode se relacionar com algo parecido com isso e isso? Aí você me dá a resposta. Na medida que você vai me dando as respostas, eu não paro de fazer perguntas a você. Isso é uma forma de dissecar se você tem alguma informação verdadeira ou não. E é uma forma de eu perceber as falhas do seu discurso, mas também de perceber o que procede ou não nesse discurso. É como um teste? Isso é maiêutica. Oi? É como um teste? Na verdade, é como um processo. O próprio Sócrates dizia que ele era um parteiro de ideias. Eu tenho que dissecar, eu tenho que gerar luz naquilo que você pensa que você sabe. Qual é a grande frase que Sócrates coloca? E que o Platão também repete, em termos de sabedoria. O sábio é aquele que reconhece a sua própria sabedoria. Aliás, o sábio é aquele que reconhece a sua própria ignorância, desculpe. Na medida em que você percebe falhas naquilo que você pensa que sabe, eita, peraí, eu disse isso. Então, você aí não sabe. E as pessoas que se julgam autoridade em alguma coisa são as que são mais atacadas pela maiêutica socrática, porque todas as autoridades não vão admitir que tem erros. Já sabem. Então, um padre, um pastor, seja lá o que for, vão sempre dizer, olha, estou com a verdade. E se eu bombardear esse padre, esse pastor, com perguntas, ele vai ficar acuado. E na medida que ele fica acuado, ele vai ficar... Não dá mais, eu vou ter que entregar os pontos. Essa é uma técnica para você bem filosofar. 2.500 anos, 2.400 anos, que a realidade civilizacional, cultural humana, pelo menos no Ocidente, sabe desse tipo de artifício. Mas eu pergunto a você e aqueles que me veem agora. As pessoas, de uma maneira geral, fazem isso? No sentido de buscar a verdade das coisas. Elas fazem isso se houver interesse imediato. Elas não fazem isso em nome da verdade. Então, em nome da verdade, você deveria usar essa técnica aqui para exaurir frases, parágrafos, conversas, filmes, livros. A gente não faz isso porque... tá lá no livro de Urântia, tá dentro. Peraí, o livro de Urântia tem quase 2.000 palavras, eu não sei, 2.000 páginas. Que esse livro... Desculpa. Você acha que esse livro tem algum erro? Claro que tem. Deve estar cheio de erros. O problema da memória humana não está no fato da gente depender dos livros, mas está no fato da gente achar que nossa memória é fraca. Nossa memória só se torna fraca porque nós declinamos do ato de memorizar as coisas. Eu posso colocar no celular, eu posso colocar no livro, eu posso... Sim, mas se nós treinássemos mais, talvez os livros se tornassem menos necessários. Então, assim, a arte de filosofar tem a ver com a arte de ser alguma coisa. Filosofia não é apenas... Eu ouvi isso de um professor há uns 12 anos atrás. Um aluno perguntou na sala, eu estava presente na sala de aula, um aluno perguntou, professor, primeiro dia de aula de filosofia, o que faz um filósofo? Aí o professor respondeu, o filósofo, ele se senta na cadeira e lê. Eu fiquei olhando para o professor e fiquei olhando para mim mesmo, que não, filósofo não sabe, não é só isso. Filósofo é só para se sentar e ler? Não, filósofo é para buscar entender, aprofundar o que ele é, porque ele não sabe o que ele é.
Ah, você é Josian, você é natural de Natal, você é isso, você é aquilo. Não, você está me descrevendo as características transitórias de Josian, mas a natureza de Josian, qual é? Ah, ele é humano. Também não é uma resposta. O que é ser humano? A palavra humano vem de humus, é algo que vai deixar de existir, certo? Então, um aspecto da natureza de Josian de qualquer ser humano é que vai deixar de existir. Mas e se ele sobreviver à morte? Ele pode ser chamado de humano? E você vai. Você vai. Peraí, então, se há a possibilidade de uma morte, aliás, se há a possibilidade de superar a morte, é porque antes de você existir, você tem que admitir, por lógica básica, que você é alguma coisa. E admitir que o nada não pode criar alguma coisa. E admitir que você é algo anterior ao corpo. Isso aqui se chama filosofia. É você entender as razões primais da realidade. Mesmo que você não tenha o desfecho desse processo. E qual é o grande drama de qualquer pessoa que é um buscador espiritual como você, como pretensamente eu e qualquer outra pessoa? É porque nós não vamos ter uma conclusão, uma definição de tudo nessa existência aqui. O que nós poderemos ter é caminhos, trilhas. O que nós poderemos obter e alcançar são atalhos. Poderemos subir a montanha, chegar ao cume dela, mas outras montanhas serão vistas e há necessidade de subir nessas outras montanhas. Isso também existirá. Se um filósofo abre a boca, vamos colocar assim, um buscador espiritual para a gente ampliar o leque e não ficar só restrito à ideia de um filósofo acadêmico. Se um buscador abre a boca e diz: bom, pessoal, eu não tenho mais necessidade de entender o mundo porque eu já entendi o mundo. Eu sei que a realidade é maia. Eu sei que eu sou maia. Maia é ilusão, hein, Santos? Tá, mas e depois disso? O que fica? Como você pode... Você vai se limitar a achar que o fato de ter encontrado esse conceito ou de ter percebido que a realidade é maiávica, é ilusória, já é o suficiente para você ter uma... Bom, mas eu já posso estabelecer que eu e qualquer coisa que existe vamos ter um fim. Mas isso não é suficiente. Por que você nasceu? Ah, ninguém sabe. Por que uma suposta deidade teve um momento e, não, eu vou criar um monte de seres? Vamos lá. Mas ninguém respondeu. Dizem que até mesmo Siddhartha Gautama perguntaram a ele por que ele existe e ele não soube responder e ficou em silêncio. Eu devo ficar em silêncio também. Por quê? Ah, mas é Siddhartha, você não é Buda. E eu não preciso ser o Buda para ter o mesmo comportamento. Eu não preciso mudar o comportamento para desrespeitar a Buda. Eu posso buscar ir além. Será que no silêncio de Siddhartha, a pergunta feita a ele sobre o porquê que ele veio à existência, o silêncio dele não quis falar muito mais do que a gente pôde supor? Talvez ele tenha intencionado, ao interlocutor dele, gerar uma própria reflexão nele. Quando ele se silenciou, quando ele ficou em silêncio, ele promoveu o silêncio do outro também. Ou pelo menos ele deixou um espaço para que o outro pudesse entrar num estado mais introspectivo. Isso é filosofia. Mas filosofia não é fazer perguntas o tempo todo? Não necessariamente. Filosofia é saber se calar. É saber observar e se calar. E quando você observa, de tanto observar, você começa a ter um clarão sobre a realidade. Aí surge um outro problema. Eu tive um clarão, eu tive um insight sobre a realidade. Como é que eu vou comunicar isso aos outros? Porque parece que não há palavras para eu descrever o que eu vivi para as outras pessoas. E aí surge um outro dilema na caminhada do nosso buscador, ou do nosso filósofo. Ele vai ter que usar metáforas, parábolas,
para explicar ao outro uma vivência que é dele. Só que ele só vai fazer isso se o outro lhe perguntar. Nós, ou as pessoas que estão no caminho espiritual mais avançado, ou as pessoas que estão vivendo ou pretendendo gerar um processo evolutivo, elas não têm a pretensão de ensinar nada a ninguém, porque isso é impossível. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu posso ensinar a você, Léo, ética? Ensinar pode. Posso? Pode. A questão agora é se eu vou praticar. Quando eu ensinar ética a você, a ética kantiana, a ética confuciana, a ética platônica, você estará sendo ético? Não. Porque a ética, ela é transmissível como ideia e não como praxis. Isso vale para qualquer coisa. E aí, vamos fazer uma reflexão agora em conjunto. Nós, na cultura ocidental religiosa cristã, fizemos o quê? Nós elegemos um livro chamado Bíblia, para dizer que ali nesse livro estão contidas todas as verdades. E ali repousam os segredos, mistérios, sobre toda a realidade. Não é a mesma coisa de ensinar ética para você, não. Porque o livro conterá uma série de informações, mas não me dará a veracidade destas. Isso vale para tudo. Então, a arte de filosofar não tem nada a ver com intelectualismo. Tem a ver com vivência. Por que o taoísmo permanece até hoje como filosofia de vida, ainda que tenha se transformado em religião também, mas o escopo, né, o coração do taoísmo é contemplativo e é uma filosofia. Quando Lao Tzu, ou Lao Tse, dizia: o tal que pode ser nomeado não é o tal. O tal que não pode ser nomeado, esse deve ser observado. E quando Lao Tse dizia em uma das 81 aforismos que estão no Tao Te Ching, há um deles que diz assim: o sábio é como uma criança tênue e frágil. Mesmo assim, quando picado por uma poderosa serpente, para ele nada o atemoriza. Mas o coração é frágil, ainda que seja picado por 1000 cobras. E você observa uma frase como essa no Tao Te Ching e vai pensar: mas isso não existe. Mas se você repensa, mesmo retirando a roupa metafórica da frase do Lao Tse, você vai perceber que o que ele estava tentando dizer é que alguém, quando já atingiu um certo grau de maturidade interna, os acontecimentos externos a ela, ainda que possam gerar algum tipo de impacto, ela é capaz de se levantar. E ela se levanta. E ela se levanta, ou seja, isso gera aquela palavrinha feia que eu disse na última vez sobre a ataraxia. Ou seja, você se torna perturbável. Processualmente. Progressivamente você vai criando cascas. Essas cascas vão lhe protegendo da realidade. Já tiveram assim um vislumbre daquela brincadeira de quando nós, ainda na fase infantil, brincávamos do telefone sem fio, né? A gente começa a brincadeira com a palavrinha. A palavra é cortiço. Aí 10 pessoas estão brincando. A palavra que terminou aqui no 10º foi sumiço. O filósofo, ele tem que ter muito cuidado em não transformar e distorcer os conceitos por causa da forma como ele interpreta a realidade. Não é como ele interpreta a realidade, é como a realidade é. Se mostra para ele. Então,
Brihadaranyaka Upanishad, que é um texto antigo lá da tradição hindu, diz que a pessoa ignorante, ela vê a corda como cobra e a cobra ela vê como corda. Ou seja, a minha visão é que dá o tom de como as coisas são. Então eu sou capaz de dizer que a vida é eterna e que eu sou eterno. Tá, mas o que lhe dá bases para você afirmar isso? O mundo nunca se acabou. Tá, mas você vai morrer. Você sabe que seu corpo vai deixar de existir, sim? E como é que você diz que você é eterno? Eu digo porque deve existir alguma coisa em mim que não morre. Tá, de onde você tirou a ideia de que você não morre? Os fatos. Porque se há alguma coisa que existe e que deixa de existir, mas que não pode se transformar no nada, sendo que o nada não existe, como é que eu não vou continuar existindo? É claro que eu vou continuar, mas de uma outra forma. Isso aqui são reflexões básicas, mas é a partir das reflexões básicas que textos como aqueles de Platão, de Kant, de Descartes, foram construídos a partir de simples reflexões. Então, se você deseja ser um buscador espiritual efetivo, um filósofo verdadeiramente, comece com as pequenas gotas de água reflexivas do seu dia a dia. Pequenos detalhes. E vá aprofundando sobre isso. Se você quer ler um livro de Urântia, que tem 1941 páginas, leia 3 páginas por dia. Ou seja, se você deseja se aprofundar, faça isso devagar. Não faça querendo tudo de uma vez só. Porque não existe alguém na Terra, a não ser um ser supremo, superior, evoluidíssimo, né? Mas nós precisamos processualizar a verdade. O que nós fazemos é fechar a verdade. E quando fechamos a verdade, fechamos para a verdade. Olha o detalhe. Quando eu me fecho em verdades, eu fecho o meu acesso a qualquer verdade que transcende isso aqui. Então, estamos num processo onde os valores estão sendo balançados. Essa é a pior época para você assumir verdades. Essa é a melhor época para você se tornar uma espécie de niilista espiritual. Joga tudo fora de você. É como se você estivesse em casa, passou o dia todo trabalhando e você quer tomar um banho, quer tirar a roupa toda, e você se desnuda de você mesmo, das suas opiniões, das suas convicções. Quanto mais peso você tira de você, mais leve você fica, e aí você percebe coisas que com aquelas ideias todas você não perceberia. Mas Josiane, ninguém na Terra vai deixar de ter uma opinião sobre as coisas. Mesmo o fato de não ter opinião nenhuma. É verdade. Mas é preciso ter a habilidade de não ser dominado pelas próprias opiniões. Se é inexequível, se é impossível, se é quase que impraticável uma pessoa deixar de ter opinião, é possível se abrir para novas opiniões. Então, a arte do filósofo é a arte perene de não se deixar se limitar por aquilo que foi estabelecido como sendo canônico, como sendo único, como sendo algo inquestionável e absoluto. Então, vamos filosofar. Quer dizer que Deus pode ser questionado? Não é uma heresia alguém questionar Deus? Não. O conceito de Deus, você o tem desde novo, quando você nasce, ou ele é uma construção cultural da sua existência? Todo e qualquer conceito que nós tenhamos aqui é produto da nossa vivência cultural. Até mesmo a ideia sobre Deus. No passado, a palavra Deus era a mesma palavra usada para designar homem. Homem no passado era Deus. Olha que interessante. Deus é um conceito que a gente atribui para que uma fonte suposta, incriada, tenha gerado a vida. Tá.
E eu posso dizer que Deus não existe? Claro que pode. Eu não estou sendo herege? Vai depender. Eu posso afirmar que você está questionando a própria realidade das coisas. Né? É uma necessidade evolutiva. Ah, mas eu vou me tornar o quê? Eu vou acreditar em nada? Que bom que você não acredita. Porque quando nós acreditamos, paramos de filosofar. Vocês sabem qual é o limite para qualquer ato filosófico decente? É quando a gente esbarra no conceito de Deus. Por quê? Porque Deus já tem atributos que são inamovíveis, né? Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Como é que alguém vai questionar Deus? Ou questionar ideias sobre Deus por causa desses três conceitos aqui? Só que esses três conceitos aqui é uma projeção do ser humano que é imperfeito, que é ignorante e que se localiza no espaço e no tempo. Ou seja, nós projetamos os conceitos, Léo, sobre Deus por causa de coisas que não existem em nós. O ser humano, enquanto ser humano, ele não é onisciente. Enquanto ser humano, ele não é onipotente. Enquanto ser humano, ele não é onipresente. E aí nós ofertamos isso a uma possível entidade. E se essa entidade não tiver esses atributos que a gente dá a ela? Nosso chão vai perder totalmente a sustentabilidade. E se for assim? Então não há limites para a filosofia. Nem mesmo os conceitos que envolvem Deus. Mas isso vai acabar com a civilização. Teve um cientista há 50, 60 anos atrás que afirmou que mesmo se não existisse um Deus, teríamos que inventar um conceito sobre ele para frear os instintos das pessoas ou frear as atitudes que seja. Mas enquanto liberdade mental, minha e sua, de quem quer que seja, pensar fora da caixa, pensar sem os limites estabelecidos é evolução. Eu falei da outra vez sobre a teoria da caverna de Platão. Vou falar sobre o anel de Giges hoje. Giges era um pastor que vivia nas terras da Grécia e um belo dia ele descobriu uma cratera. Eu vou ser bem sintético, que é bem longa a coisa, tá? E ele descobriu a cratera e viu um cavalo lá, belíssimo, né? Um cavalo adornado, não era um cavalo real, era um cavalo feito com várias peças, com várias ferramentas, vamos assim dizer. E ele achou curioso que no meio, no dorso do cavalo, existia algo muito brilhante. E ele desce na cratera. Giges observa e percebe que é um anel. Então ele coloca o anel no seu dedo, acha aquele anel muito bonito, comunica aos seus outros companheiros de trabalho, aos outros pastores, o que achou, e ele resolve ir a uma reunião que já havia sido previamente marcada para aquele momento. E conversa vai, conversa vem, em um dado momento o Giges, de forma casual, de forma a não ter nenhum propósito naquilo, mexe no seu anel, recém-achado, né? E ao mexer, ele, quando olhou para o corpo, não viu mais, ficou invisível. E os outros que estavam na reunião, mas onde foi Giges? Ele mexe novamente e ele reaparece. E aí Giges tem uma ideia que é própria da condição ambiciosa humana. Bom, agora eu posso ficar invisível e posso descobrir um monte de coisas, né? Então eu posso saber disso, daquilo e resultado, Giges fica rico. Mas porque ele teve agora uma vantagem que nenhum mortal tem. Ele ficou invisível. Então ele poderia entrar em locais e saber de coisas que ninguém saberia. Ele poderia saber e antecipar os fatos e as jogadas das pessoas, as atitudes. Esse anel de Giges aqui é o mesmo anel que Tolkien pensou no Senhor dos Anéis, tá? Existe uma relação. Ok? Tolkien, no Senhor dos Anéis, aquele anel que envolve o
olho de Sauron, né, a busca pelos anéis do poder, tem como premissa básica os anéis, o anel de Giges de Platão, tá bom? Se as pessoas não sabem isso, tem relação. Veja que uma vantagem como essa, de se tornar invisível, se você ou eu não temos um mínimo de atitude ética alicerçada, nós vamos nos aproveitar muito da debilidade dos outros e gerar algum tipo de vantagem pessoal. Josiane, isso é kantiano demais. Kant, que foi um filósofo prussiano, tinha uma máxima, que ele falava mais ou menos assim: haja de tal maneira em que sua atitude se torne lei universal. Ou seja, para Kant, a melhor forma de alguém ser ético é transformar a sua atitude num exemplo para os outros. Como é que eu vou ser um exemplo moral para outros se eu costumo levar vantagens? Ou tem alguma forma de eu levar vantagem sobre as demais? Que tipo de exemplo é esse que eu vou emprestar à minha civilização? Então, o filósofo ele tem que estabelecer 3 elementos. Primeiro, ética. Porque a ética é a partir da ética que você vai buscar a verdade. Uma pessoa ética, ela elege um elemento de prudência maior na vida, que é buscar um sentido para a própria existência. E nós é que damos o sentido à vida. A vida, ela é, de fato, insípida. Ela não é... A vida, ela é o que ela é e a gente é que empresta o calor e a cor para dar à vida um pouco mais de elan, dar um pouco mais de brilho. Ética. A partir da ética, um filósofo precisa buscar a verdade e, portanto, a partir desse elemento aqui, desses 2, produzir e gerar constantemente conhecimento. Conhecer é muito mais do que crer, é muito mais do que saber teorias. Conhecer é viver as coisas. Eu só posso viver a egrégora de Ganesha, que sempre faz referência aqui ao Léo, se eu me tornar uma parte viva da egrégora de Ganesha. Como? Buscando promover o tempo todo atos prósperos. Se eu sou um filósofo, eu não posso ter crenças religiosas exacerbadas. Eu até posso, mas eu preciso deixar essas crenças em segundo plano. Se eu sou um engenheiro, eu tenho que saber, engenheiro civil ou elétrico, eu tenho que saber de matemática. Porque senão eu não posso colocar filosofia nem poesia como sendo os elementos para me tornar engenheiro, que eu vou ser um péssimo engenheiro. Então, é preciso colocar cada coisa no seu devido lugar, ser um pouco apolíneo até um certo ponto, mas depois fazer uma atitude rebelde. A atitude dionisíaca, que é a atitude de contravenção, de subversão dos valores, de ir de contra ao sistema, só pode ser devidamente feito, e normalmente os filósofos, nós somos meio que subversivos, porque nós não aceitamos as coisas com facilidade. Por que eu tenho que crer nas coisas, que me submeter a um sistema político corrompido e corruptível? Por que eu tenho que me submeter ao dinheiro, ao amor, à idolatria, a riquezas materiais, se o essencial é sempre invisível aos olhos? Se o essencial é saber administrar as coisas. Eu preciso saber administrar as coisas. Eu preciso ser uma pessoa rica, nos 2 sentidos, interno e externamente. Mas se eu não conseguir ser rico externamente, que pelo menos a minha vida mental interior seja produtiva. A minha vida mental interior precisa ser produtiva para que eu possa existir. Senão eu vou ser mais um número no rebanho. Filósofos não fazem parte de rebanhos. Ainda que ele, não no sentido de submeter-se cegamente a eles. Nós aqui estamos no senso comum, num estado medíocre na realidade, que nos impõe coisas que não são essenciais. Quer ver uma coisa? O dinheiro é essencial?
fazendo pergunta a você. Eu estou pensando aqui, gente. Vai respondendo aí. Depende, né? Acho que é essencial. Acho que sim. O dinheiro é essencial ou a energia que o move é essencial? É interessante essa questão da energia com dinheiro, porque pode ser uma energia muito positiva, como pode ser uma energia muito negativa, né? Porque assim, O dinheiro eu tenho um trabalho que é a energia do dinheiro para a prosperidade. E às vezes são coisinhas pouquinhas assim que daqui a pouco estão enormes assim. Então, se for para olhar para esse lado, é essencial fazer essa questão do ritual da prosperidade. se o dinheiro deixa de existir, a prosperidade vai deixar de existir? Não. Então o dinheiro é essencial? Não é. Nós trocamos a maneira como nós obtemos as coisas pela finalidade delas. A finalidade importa mais num certo sentido. É necessário que observemos os meios para atingir os fins. Mas a gente troca o essencial pelo acessório. A prosperidade de alguém não está na quantidade de dinheiro. Está na riqueza que ela é capaz de produzir. E a riqueza não é a quantidade de dinheiro. É a produtividade dela. Um homem sábio não é o que consegue ler 1000 livros. Não é o que sabe de tudo, de todas as ciências. Ele é capaz, como um polímata, né, um polimata, de responder a todas as questões sobre todos os assuntos. Isso é uma forma de sabedoria. Mas a sabedoria é saber distinguir o que serve e o que não serve para a minha evolução. Isso é o sábio. E o sábio é aquele que se afasta da ignorância e busca a luz do conhecimento. Assim, Lúcifer, portador da luz, nós somos Lúciferes ambulantes, né? Quando nós buscamos luz interna, a luz do entendimento, a luz da compreensão das coisas. Aí a Igreja Católica vai e transforma Lúcifer no demônio. Aí estraga tudo. Porque eles quis ser igual a Deus. Todos nós temos que ser, entre aspas, isso aqui vai dar confusão, acho, mas todos nós temos que sermos iguais a Deus. No sentido de despertar o sagrado que está dentro da gente. Entende? Então o dinheiro, ele não é essencial, mas a energia dele é. Eu entendi. Isso vale para muita coisa. Eu acho que você quer fazer algum comentário, eu estou aqui e interrompo. Não, eu só falo, apesar que eu estou querendo falar desde lá da internet rápida, do YouTube rápido, tudo rápido. Eu falo demais, você pode me interromper, fica à vontade. Tá? Mas a questão do dinheiro é essa, todo mundo chega para mim e fala assim, nossa, mas eu queria ser rico como você é rico. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Eu acho que é isso que você está falando. É do tipo assim, talvez eu passe para as pessoas essa energia de que eu sou uma pessoa muito próspera. E aí, com isso, vem a questão do dinheiro. Mas o que eu falei sobre a energia do dinheiro, trabalhar a energia do dinheiro é isso. É, por exemplo, a história que eu já contei uma vez aqui sobre a viagem a Sedona, que eu não tinha dinheiro nenhum, e a egrégora falou que eu ia, e apareceram numa aposta com um amigo que eu ia, que ele falou que ia me dar envelope fechado da comissão, e como ele nunca ganhou aquela comissão naquele valor, quando eu abri, tinha 3.500 euros. E aí eu paguei viagem, então assim, realmente, quando a gente sabe trabalhar e se conectar com a energia do dinheiro, a prosperidade ela fica mais fácil. Mais fácil do que essa coisa que colocam na nossa mente que tem que ser com muito sacrifício. Porque a ideia de sacrifício, ela é, por muitos aspectos, inadequada. O que a vida
ela promove tanto esforço para a gente obter tanta coisa e depois deixa de existir. Isso é estranho. A gente passa a vida toda trabalhando, se esforçando para soltar, largar tudo. Mas o que de fato fica marcado, registrado nos nossos elétrons, na nossa consciência? Duas coisas. Um tipo de vibração que constantemente nós vamos emulando na existência, é o que nós produzimos na existência, e o tipo de conhecimento que nós amealhamos e que nos transformou, ou que deveria ter nos transformado naquela existência. O amor, ele fica amealhado na forma de, não só apenas de sentimentos, mas na forma de uma dignidade existencial que você tenha promovido em você. A amorosidade é produto da relação que você tem com o mundo de forma digna. Se você gera processos caóticos ao seu entorno, no seu redor, o tempo todo, essa amorosidade não existe. Essa amorosidade só vai existir se você puder se limpar da sujeira que você produz em relação à sua vivência com o mundo. Né? A amorosidade é sinônimo de dignidade, mas também é sinônimo de compreensão. Eu falei lá atrás. Assimilação, internalização, inclusão. Filosofia é incluir, não é excluir. Filosofia e a sua arte tem a ver com não preconceitualizar e assimilar para depois filtrar, processualizar na sua cabeça, no seu coração e depois entregar ao mundo. Eu não gosto de negros, eu não gosto de esquerdistas, eu não gosto de religiosos, eu não gosto... Então você não é um filósofo. Filósofo é, eu vou estudar a esquerda, eu vou estudar a vida dos meus irmãos negros, eu vou estudar os de direita, eu vou estudar os ateus, eu vou buscar compreender todos esses que eu falei aqui. Isso aqui é o filósofo. Eu falei isso ontem na live com a Leila Luz Crística. Quer dizer, nós falamos isso ontem. Que é tudo esse ano, a gente está falando sobre esse ano. E o que vem para mim, que veio para mim, é que esse ano a gente tem tudo que chega para a gente tem que fazer exatamente isso. Ir a fundo, pesquisar, porque a gente não pode mais viver nessa prisão da manipulação. Joga qualquer coisa pra gente, a gente vai, expande e joga para outra pessoa, e eu não sei saber o que é aquilo, qual é o fundamento daquilo, e aí isso aumenta a sua raiva ou o seu prazer, enfim, depende de cada um. Você falou sobre invisibilidade, eu vou falar aqui sobre a minha experiência. Teve uma época lá atrás, né, no começo, que eu sempre ia de madrugada para um lugar para estudar. E eles tinham me falado sobre essa questão do invisível. E eles me ensinaram. Eu falei, vou testar para ver se isso é real ou foi só coisa da minha cabeça e tal. Testei uma vez com uma pessoa, funciona. Passa pela pessoa, a pessoa não vê. A pessoa não... Você ouve tudo que a pessoa fala. A pessoa estava no telefone falando, não tem ninguém aqui, não sei o quê. Eu falei, que isso funciona. E eu apareci, dei um susto, e aí eu comecei a fazer isso. Aí até que um dia 2 seres chegaram e falaram exatamente o que você falou, sobre a questão da ética, sobre a questão de que isso permitiram fazer para eu saber como é que é, mas que aquilo só era para ser feito quando realmente fosse necessário. Como uma vez tinham os caras usando drogas, mexendo com droga, com pitbull, acho que não sei se tinha um facão na mão, uma coisa assim, e eu falei assim, ferrou, numa rua deserta, aqui no Rio de Janeiro. Falei, ferrou, não tem nem como voltar correndo, vão soltar o pitbull para correr atrás de mim. Aí eu lembrei, eu falei, cara, invisibilidade. Fiz e ainda soprei assim. E a pessoa fez assim, falou, caraca, você sentiu isso? Então eu acho que é exatamente isso. Quando a gente adquire uma experiência, quando a gente está aberto para tudo, né, José?
que a gente pode se conectar com o todo, a gente também tem que entender os limites, né? A ética que você falou. Isso aí é bem interessante, essa sua vivência. Aliás, faz parte de um dos 8 siddhis que a yoga produz, a yoga profunda. Né? É você aumentar o peso, diminuir o peso, anular a gravidade, voar. Né? Tem todo um... Não só a yoga, mas a magia e outras ciências ocultas, né? Tratam de uma real e efetiva arte de invisibilidade. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu já estou lhe fustigando mesmo. Você falou, quer fazer isso. Pergunta. Entendi. Vai lá, manda. Mas é tranquilo. Existe um sistema de manipulação? Aqui na Terra? Sim. Claro, total. E não só um, vários. E além de ser vários, também tem uma questão de hierarquia. É como se fosse assim, ter uma energia muito forte no planeta, e essa energia muito forte tem outros grupos querendo se conectar e absorver essa energia e fazem tudo que essa energia deseja e esse alimento fica forte. Então, por isso que esses pequenos grupos, eles entram em guerras, enfim. Mas sim, claro, o tempo todo. Certo. Esse conhecimento que você tem sobre isso veio de onde? Uma reunião que eu fiz de madrugada. Ok, estou lhe perdendo o juízo. Veja, e se eu disser que esse sistema de manipulação está dentro de você? Está dentro de mim? Agora, isso Como é que fica? interessante, explica isso aí, por favor. Nenhum sistema de manipulação externo tem o poder, de fato, de manipular a gente se nossa mente não entrar em sintonia em algum nível com esses sistemas de manipulação. É isso. Se existe uma matrix cujos comandos sejam para limitar o desenvolvimento genético, cognitivo e espiritual do ser humano, e o ser humano se dispõe a isso, a matrix ou esse sistema de manipulação está dentro do ser humano, não é fora. E é mais um. Vamos. Desculpa. Diga, Não, diga. é mais um motivo para você, tudo que recebe, até informação pela internet, televisão, qualquer coisa, você tem que estudar, né? Porque aí você. Ontem eu falei também, sobre a questão do ego humano. A gente tem que saber trabalhar o ego humano, porque senão. Eu até falei, eu fiz uma pergunta. Eu acho que hoje em dia, eu queria saber a diferença entre. Porque está todo mundo com medo do domínio da mente. Mas eu acho que o mais fácil que tem hoje em dia é o domínio do ego do outro. Você vai lá, começa a alimentar o ego do outro, pronto, agora é contigo fazer o que você quiser com o ego humano daquela pessoa. Aí tem um livro terrível e ao mesmo tempo interessante, que são as 48 Leis do Poder, que vai ensinar a pessoa a como manipular a mente do outro em benefício próprio. Assim como o livro do Maquiavel, O Príncipe, ensina isso também. Mas deixa eu fazer uma coisa. Se você quiser agora sair da Matrix, você é capaz de sair? Se nós quisermos agora sair da Matrix, nós temos condição de sair? Não sei se a gente. Foi legal você trazer isso, porque ontem eu fui dormir pensando nisso. Quando eu estava trabalhando direto com a espiritualidade, eu não vivia na 3D. E teve uma vez que eu era cobrado para viver na 3D, aí eu falei, deixa eu voltar para ver como é que era antes. Eu senti fedor, eu senti dor, choro, e eu falei, não quero, e eu quero ficar nesse lugar que eu estava. Então, não sei se é isso, mas aqui, pela minha experiência, existe essa situação, sim. Não, é a sua experiência, é a vivência que é sua, está correto, assim, nesse sentido. Mas eu acho que nós podemos, todos nós, sairmos da Matrix se nós
acabarmos com a ideia de que a Matrix nos domina. Ela vai continuar existindo na proporção em que você alimenta a ideia de algo que está mantendo um controle sobre você. Se você dá força ao pensamento de que existe uma Matrix mantendo um controle sobre você, me diga, você vai sair dessa Matrix? Você não tem controle. A gente só pode... Isso aqui é Sun Tzu, tá certo? Na arte da guerra. Sun Tzu dizia, você quer vencer o seu adversário? Não dê força a ele. Dê força a você. Pronto. Retire dele o que ele tem de melhor, no sentido de não mais aceitar as habilidades dele, mas procure dar força e atenção às suas próprias capacidades. Basicamente é essa. Ou seja, só existe a Matrix e existe um processo de dominação. Olha só, já estou entrando em contradição. Mas na proporção em que você vai... Tudo bem, existe uma Matrix, mas sou eu que estou alimentando o processo. A realidade toda aqui, ela é produto de uma limitação do espaço e do tempo. E se eu quiser, a partir de agora, pensar em não mais me limitar espiritualmente, intelectualmente, controlar minhas emoções, todos os dias eu faço exercícios para não pensar nos meus limites, no sentido das minhas falhas. Reconhecê-las, mas pensar nas minhas capacidades. Se o foco da minha atenção reside nas minhas capacidades, as minhas falhas irão diminuir. Ainda que não desapareçam. Então é como se a Matrix fosse perdendo força. Há de chegar um tempo de tão observar as minhas capacidades e de não me submeter ao sistema de controle, por meio do uso da razão, por meio do uso da vontade, por meio do desapego às coisas que são oriundas da condição animalizada, processualmente, que o sistema da Matrix vai perdendo força. Ele poderá até continuar existindo, só que não terá mais a força para me dominar. Então, você só pode vencer um controle que é feito sobre você sendo indiferente a ele. Vamos criar uma revolução, vamos para a guerra, vamos destruir esses homens que dominam a humanidade. Você vai entrar em sintonia com eles, na verdade. Então vamos criar uma indiferença interna, de desapego a essa Matrix. De não dar a atenção aos comandos de dominação que eles produzem através da propaganda, das mídias, de livros, de filmes, de uma série de coisas que eles se utilizam, da política, da religião, e vamos criar uma capa, ou uma casca, ou um escudo que diz assim, isso não é criar bichas bravas. Isso é gerar indiferença para aquilo que não é evolutivo. Eu vou estudar agora o Yoga Sutra de Pantajali. Bhagavad Gita, eu vou absorver os melhores ensinamentos. Eu vou estudar a República de Platão, a Metafísica de Aristóteles, eu vou estudar Kant, eu vou estudar Para Além do Bem e do Mal de Nietzsche, vou absorver isso e botar isso em prática. Opa! Isso aqui é evolutivo. Entende? Dependendo do foco da sua mente, ali você vai estar. Jesus utiliza uma frase parecida, né? De onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. De onde está a sua forma não, do modo como você usa a sua mente e a sua vontade, e não é apenas mentalismo, é espiritualidade. Mente aqui pode ser atrelada a uma mente espiritual, tá certo? Dependendo do foco da sua realidade espiritual, ali é a minha própria realidade. Ali sou eu. No sentido de eu colocar o foco nesse tipo de coisa. Então, onde é que está a Matrix? Perdeu força. A Matrix, ela é o sistema
transitório, universal. Ponto. Tem como sair da Matrix? Tem. Comece a meditar, a ser indiferente aos apelos que a manipulação gera, e aos poucos, mas processualmente, você se liberta da Matrix. Só que há indivíduos como você e outros que têm habilidades especiais que pensa que a Matrix ainda domina, mas não. Já conseguiu superar em muito os comandos que essa Matrix impõe. Esse sistema de dominação, ele se alimenta de duas coisas: medo e ignorância. O medo produz a ignorância retroalimenta o medo com mais ignorância, e a subserviência que advém da ignorância, gerando aqueles que podem mexer na sua cabeça e fazer a sua cabeça. Eu, como sou ignorante, preciso de alguém para dizer o que eu quero ouvir. Só que eu posso também criar. Mas eu anulei isso. Nietzsche dizia que havia 3 tipos de seres humanos na Terra. Aqueles que somente sabiam dizer sim, os que sabiam dizer não, e os que se rebelavam. Os que sabiam dizer sim, baixavam as suas cabeças e diziam: beleza, o nosso monarca, o nosso rei aqui está dizendo que é correto, então vamos segui-lo. Os que diziam não já iniciavam um processo de alforria, de ousadia existencial. Não quero. Mas aqueles que se rebelavam sabiam aplicar o sim e o não nos momentos adequados. Veja, transcendeu a dualidade. Fez o que é o terceiro espectador. Eu não preciso anular o sim, eu não preciso anular o não. Eu só preciso gerar uma nova síntese onde eu decido. Onde haja o sim, onde haja o não. Isso, ter sua liberdade. Isso é liberdade. Aí vamos para Sócrates. Sócrates, preso, condenado a tomar a cicuta, na madrugada que antecedia o momento capital da vida dele, ele é visitado pelos seus discípulos e pela esposa, Xantipa. A esposa chorando até as últimas consequências e esbravejando e tal, os discípulos. Só que um dos discípulos consegue roubar a chave lá da prisão, onde ele está. E ele, todo alegre: mestre, eu vim aqui juntamente com os nossos irmãos e a sua esposa, nós viemos retirá-lo da prisão porque é uma morte vergonhosa a que você se submeteu e você não merece esse tipo de condenação e, portanto, eu estou aqui para libertá-lo. Vamos daqui, vamos daqui. Aí Sócrates olha para ele, coloca o dedo em risco e diz: devolva as chaves ao carcereiro, porque eu não vou daqui. Eu não me vou daqui. Vou tomar a cicuta e não vou desobedecer às leis do Estado. Mas essas leis e esses atenienses que o acusaram são injustos, são corruptos, são hipócritas. Mas se eu fugir com vocês, eu estarei sendo incoerente com as minhas próprias palavras. Eu não tenho medo de morrer. Mas você está com muito mais apegos e está muito mais preso do que eu. Eu estou preso por essas paredes, fisicamente, mas a minha mente está livre e desapegada. E a morte não me afronta. O discípulo foi, devolveu a chave ao carcereiro e ele ficou lá. E de manhã tomou a cicuta e morreu. Essa atitude de Sócrates foi burra? Foi inadequada? Ou foi sábia? Ela foi amplamente sábia. Porque Sócrates não estava mais com medo da morte. Já havia eliminado o primeiro grande
a primeira grande crença do sistema de manipulação, que é: vamos gerar medo no ser humano. Medo de morrer. E quando o ser humano supera o medo da morte, ele vence o seu pior, entre aspas, inimigo. É aquilo que o mais o afeta, o que mais o deprime, é deixar de ser o que ele é. Então, essa atitude de Sócrates, simples. Ah, e um detalhe, de manhã logo cedo, isso é tão massa, de manhã logo cedo ele toma a cicuta, a esposa ainda está lá, com os discípulos voltaram, né? E ele toma cicuta e se deita, já sentindo o efeito do veneno no corpo, o corpo começa a apresentar uma temperatura mais baixa, ele começa a não sentir os membros inferiores, e já com a túnica por sobre a cabeça, ele tira a túnica rapidamente, olha para os discípulos e diz: não esqueçam de pagar a dívida do galo que eu estou devendo. Aí volta a cabeça de novo. Ou seja, ele cria uma piada no momento exato. Mais uma vez, para deixar claro, galera, eu não tenho medo de morrer, não. Ele venceu internamente. A morte existe, nós vamos morrer. Então, o sistema de manipulação não precisa deixar de existir fora. Ele precisa deixar de existir dentro. Lá em Matrix, na obra cinematográfica das irmãs Wachowski, no segundo filme, agora, recentemente, nós tivemos o quarto filme da trilogia, agora é uma tetralogia, né? É Matrix, Resurrections, né? Resurrections, é ressurreição, né? No segundo filme, Matrix Reloaded, existe um diálogo entre ele, Neo, e o arquiteto. Aliás, vale a pena observar aqueles 6, 9 minutos na cena. Para mim, é a cena mais fantástica em termos de cinema de todos os tempos, é a mais filosoficamente bem posta, bem alicerçada. E há um momento em que o arquiteto conversa com o Neo e o arquiteto diz para ele: você é um resíduo de uma autoimagem distorcida que eu mesmo falhei 5 vezes. E você é a 6ª versão. Aí Neo, eu estou aqui misturando alguns aspectos, né? Mas Neo diz para ele em um dado momento: então o problema é a escolha? Quando o arquiteto diz que Neo é a 6ª versão de um programa que havia sido rodado 5 vezes, na visão do arquiteto, Neo é uma mera projeção de uma autoimagem dele, o arquiteto, sobre a realidade que é feita de forma inadequada. Na visão do arquiteto, seria uma imperfeição. Na visão de Neo, as escolhas que Neo faz só o dignificam, porque é produto da liberdade dele. Então, a realidade precisa ser modificada de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, todos aqueles que buscam de alguma forma o autoesclarecimento, que buscam de alguma forma limpar a mente dos entulhos e das densas camadas de informação desnecessária, do medo, da insegurança, da necessidade de se apoiar excessivamente na vida dos outros, da necessidade de ter um livro inquestionável que lhe diga o que fazer. Isso vale também para o filósofo, tá? Eu tenho que ouvir o filósofo X. Você tem que ouvir o filósofo X, mas você tem que ter a sua própria opinião. Alguém me pede: faça uma análise sobre um filme. Mas seria tão bom que você também tivesse a sua visão das coisas. Porque eu vou estar libertando você. Se todo mundo tiver a mesma visão sobre tudo, a vida vai ficar muito chata. A existência, na verdade, vai ficar muito chata. Então, só há filosofia se há diversidade. Então, inclusão, diversidade, desapego, indiferença, transcendência da dualidade, tudo isso aqui forma uma arte filosófica. É a arte da vida, que não para.
Nós estamos atualmente vivendo em corpos animalizados transitórios, mas no futuro nós poderemos existir de outra forma, em outros mundos, de outra maneira. E aí? Por que eu tenho que me apegar a esse corpinho aqui? Eu respondi. Ô, caramba, é que eu sou grande, gente. Eu chuto aqui toda hora. Eu gostei porque veio lá na mão do Ganesha pra cima de mim. Ganesha. Tem uma situação que eu já tenho um tempo que tem uma energia que fica assim para mim. Você fala demais, vai sofrer um acidente. E aí a última falou assim para mim: você sabe que você vai andando na rua. Você fala demais, você vai morrer. E eu falei: mas eu entendo a morte. Eu vou fazer só uma passagem para um outro lugar. Aí eu dei uma aula do que eles me ensinaram do que é a morte. Então, para você sofrer, eu vou pegar. Aí começou a falar da família, né? Irmã, não sei o quê. Aí eu falei: mas isso não é problema meu. Isso é uma questão sua com eles. Eu não tenho. Parece, se a gente está falando do domínio, medo, parece que tem uma energia que quer que a gente viva no medo, né? E fica escravo, não fale nada, faça isso, tem que fazer aquilo, aqui é assim que tem que se comportar. E você fica preso e não vive a sua vida. Preso no medo, preso na situação, e você deixa de fazer e elaborar toda a sua energia. Será que em um dado momento da evolução o ser humano deixará de sentir medo? Acho que não. Só se. Então o medo é natural? Não, eu ia falar, só se os adultos começarem a mostrar para as crianças de uma outra forma. Né? Porque a gente já começa assim: o bicho vai te pegar, hein? A gente já começa a botar medo na criança desde pequititinho. Então, acho que só se houver uma educação aí mundial em relação a medo nas crianças. Eu acho que toda a evolução humana a gente tem que cuidar das crianças, porque senão fica aquele ciclo que não acaba nunca. Aí a gente aprendeu com nossos pais a ficar nesse presídio. Aí a gente passa para as crianças e aí vai. Então tem que ter um projeto aí bem bacana, um despertar na educação das crianças também. Então, na tua perspectiva, a educação é uma espécie de antídoto para evitar o medo. Repete, por favor, que agora... o quê? Então, na sua perspectiva, a educação é uma espécie de remédio, de antídoto, de baliza, de catalisador não, de escudo, para que nós não venhamos a sentir medo. A educação. Não, medo a gente vai ter, porque tem um instinto de sobrevivência, né? Mas tem um medo muito exagerado. Tem um medo muito de você andar na rua e estar com medo de todo mundo. Antes dessa pandemia, eu vi assim, cara, hoje em dia, naquela época eu falava, quase ninguém abraça ninguém. Quase ninguém abraça e troca aquela energia. Só faz isso quando tem algum interesse. Então, assim, tá todo mundo com medo do outro, todo mundo querendo ficar afastado do outro. E agora, então, depois da pandemia, é mesmo que não pode abraçar. Então, acho que tem um medo exagerado, pouquinho não, tem muito medo exagerado aí da galera. De fato. O medo, então, tem como base o instinto de sobrevivência e de autopreservação. E se esse instinto de autopreservação, de automanutenção for sublimado, não gosto dessa palavra também não, mas vamos colocar aqui sublimado, o medo vai desaparecer. Só existe esse medo por causa do instinto? Não, o instinto existe porque há uma necessidade de sobreviver a qualquer custo, partindo da premissa de que a morte precisa ser evitada. Só que os que estão ainda dormindo no processo do autoconhecimento tornam a morte absoluta.
mesmo com a morte e mesmo com o instinto de autopreservação, você pode eliminar o medo. É claro que há momentos de susto, de algo inesperado, de uma dor que você sente, você se preocupa com as pessoas que você ama, então há um certo medo aí psicológico. Mas o medo enquanto uma natureza humana, esse medo pode ser transcendido para um outro vetor. O transhumanismo trata sobre isso quando quer eliminar o medo e o envelhecimento e gerar um ser humano ou seres humanos sem dor, sem sofrimento, portanto, mais plenos. Se isso vai ser possível ou não, somente o tempo vai dizer. Mas, se eu faço como Sócrates fez, ou mesmo de forma muito mais eloquente, talvez muito mais heróica, como Mahatma Gandhi fez. O que ele fez? Ele simplesmente libertou uma civilização inteira, uma nação inteira, do jugo de outra, que era o Império Britânico, sem derramar uma gota de sangue, praticando duas disciplinas antiquíssimas da cultura esotérica e espiritual hindu. O Ahimsa, que é a não violência, e o Satyagraha, que é uma espécie de amor à verdade. O Ahimsa foi utilizado por ele para libertar a Índia do jugo inglês. E isso aqui no campo mórfico da espécie humana, assim como Sócrates lá atrás, gerou uma nova tessitura no campo mórfico, ou seja, isso criou novas condições para que os seres humanos, de uma maneira mais coletiva, em breve ou em médio prazo, deixem de ter a morte como um medo maior e possam ter o alto sacrifício, aqui no bom sentido da palavra, de enfrentar os piores impérios apenas com a não violência, apenas com um estado de espírito mais equânime, mais pacífico. O que o ser humano faz? Faz de uma forma inédita, nunca feita pela espécie dele, um pensamento que ele produz de uma maneira inédita. Isso passa a ser um contributo para toda a espécie. Por isso, que na busca da verdade, se você não gera o novo, ou não dá espaço a esse novo, você não evolui. Então, a Matrix pode permanecer, o instinto de autopreservação pode permanecer, mas eu preciso estar no controle de mim mesmo. Porque não há controle vindo de fora. Deus está no controle? Pode ser que Deus não esteja no controle. Se há um Deus, e provavelmente há, ou certamente há, ele não vai controlar nada porque não há necessidade de controlar. Se esse Deus ele é supostamente bom, ele vai deixar tudo que vem a partir dele fluir, sem uma atitude dele imperiosa. Mas o que as religiões produziram? A imagem de um Deus conquistador, imperioso, dominador, castrador, eugenista e exclusivista. E aí? Não é possível. Há uma incoerência no processo. Então, a atitude filosófica mais adequada para o ser humano é ele produzir o novo, é ele dar espaço à verdade indefinidamente. Aventurar-se ao autoconhecimento, despertando habilidades. E se eu lhes dissesse aqui hoje que existem seres humanos na Terra muito especiais, com habilidades especialíssimas, meio que meta-humanos, vai? Ah, mas isso é produto de histórias em quadrinhos. E se não for? Não. Se existirem, e se eles estiverem ali ocultos, escondidos, mas fazendo o que eles podem fazer. Vocês talvez duvidassem de mim ou resolvessem me mandar ao hospício. Mas pior que existe. E se essas pessoas especiais começarem a se tornar a massa um dia?
E se nós nos tornarmos uma super civilização humana, vai demorar, convenhamos, ainda estamos muito primitivos. Mas é preciso que abra um espaço para que esse filósofo, que eu estou aqui mais uma vez colocando como uma pessoa além da mera intelectualização, o buscador, o autoconhecedor de si próprio, esse homem ele vai se abrir para todas as ferramentas possíveis que o tornem muito mais do que ele é. Não há limites para o ser humano. Só um limite. Em você dar limite à necessidade de ter mais coisas. Mas de você ser alguma coisa, não há limite. Isso é fundamental. Então, essa é a arte filosófica. Ela pode ser estendida da maêutica socrática à atitude em desenvolver novas habilidades, em não se fechar para verdades estabelecidas, em ser desapegado das coisas, mesmo que você esteja preso no sistema da matriz. Só existe o vírus e o antivírus, porque você alimenta o mesmo propósito. Vírus e antivírus estão na mesma realidade. Mas o que existe por detrás do vírus e do antivírus é o cerne da existência, é a própria vida. Não estou querendo dizer aqui que nós teríamos que ter vírus ou bactérias ou micro-organismos ofensivos. Não deveria existir isso. Um Deus bom não produziria isso. Mas já que existe, temos que jogar conforme as regras do jogo. Vamos eliminar ou vamos tentar transcender a esses valores defeituosos ou falhas com uma atitude nossa, dando um maior embelezamento à vida. O filósofo precisa embelezar a existência, no sentido de produzir algo que seja bom para o máximo de pessoas possíveis. Um filósofo egocêntrico, centrado na própria intelectualidade, é uma caricatura de um ser humano. Quando alguém sai do seu egocentrismo e se torna um exemplo de altruísta, porque nele se desenvolveu a necessidade de ajudar os outros, mesmo que seja informando, isso aqui torna-o um buscador autêntico. Então, essa é uma outra face também da arte filosófica. Veja quantos aspectos nós enumeramos aqui hoje para tentar falar da filosofia enquanto arte. E para tentar falar sobre o terceiro espectador, que é o ser humano maduro, que busca controlar as emoções e que busca desenvolver uma racionalidade sadia com uma vontade vigorosa. Vontade não é desejo, repito, é propósito. Se Léo tem um propósito, que ele abrace esse propósito, não com fixidez, com flexibilidade e adaptabilidade. Mas não vá abraçar o propósito. É dele, Léo. Ele não precisa pegar o propósito da vida dele e passar a impor aos outros. Isso é deselegante e isso deseduca as pessoas. Porque isso anula a vontade das pessoas. O que as religiões fazem? É anular a vontade dessas pessoas para impor um padrão e dizer assim, fora do padrão, não há salvação. Quando você sai do padrão, aí que, entre aspas, a salvação lhe abraça, se é que existe salvação. Mas a independência lhe abraça, a liberdade lhe abraça. Então, o momento é propício para que nós nos tornemos filósofos, conhecedores de nós mesmos e conhecedores o máximo possível da realidade. Ainda que ela não nos dê ou não nos entregue o absoluto, com todas as verdades, somos caminhantes de um processo que não tem fim. Somos andarilhos de um processo que pode ter tido começo, mas fim não terá. E cabe a cada um de nós criar a própria trilha. Não é você ou eu que vamos dizer qual é a trilha para as pessoas. Elas precisam descobrir nelas mesmas. O que poderemos fazer é indicar setas. E também precisamos indicar setas para nós mesmos, para nós não nos tornarmos tiranos. É preciso aprender a desaprender para aprender mais coisas. É
É preciso reaprender a aprender, inclusive. Nós aprendemos que uma coisa é assim ou assado porque nos foi dito. Mas precisamos fazer a nossa própria forma de aprendizado. Nós precisamos, de fato, entregar algo para nós mesmos e para a vida. Não há outro caminho, penso eu. Muito legal. Muito obrigado, José. Nossa, eu acho que as pessoas têm que assistir as suas duas lives que você fez comigo, e mais a que eu fiz ontem com a Lina Luz Crística, que faz todo sentido para a gente começar algo novo nesse ano que está começando, porque daqui para frente eu acho que a gente vai ser mais exigido na questão de evolução mesmo, de o que você está fazendo aqui nesse planeta. Né? Porque a gente está sempre atrás de descobrir, eu já falei isso, né? Quem foi que construiu a pirâmide, quem foi. E a gente não tem que ficar parado só nisso, a gente tem outras coisas que a gente pode querer pesquisar que seja mais fácil para a gente do que esperar uma nave vir falar que quem construiu tudo e tal. E a gente fazendo na prática, né? Você trouxe uma questão sobre o novo, a energia que eu incorporo lá no meu grupo de cura, ela sempre falava isso, que lá é o novo. Toda aquela energia trabalhada lá era o novo. E as pessoas que frequentavam, muitas delas queriam que fosse Umbanda, Candomblé, não sei o quê. Aí dizia, não, aqui não é melhor nem pior. Aqui a gente está trabalhando o novo, que vocês aprendam e compartilhem e assim se espalhe, né? Isso é muito legal. José, 1h45, se alguém tiver pergunta aí para fazer, eu adoro as suas lives, qualquer lugar que você esteja, eu gosto de ver aqui, então é melhor ainda. Passei a ouvir Josiane de outra forma. Elizabeth falou, passei a ouvir Josiane de outra forma. Aí tem gente botando boa noite. Boa noite. O bom discípulo supera o mestre. Ensinar é uma coisa, aprender é outra. O pessoal foi dizendo conforme a live foi acontecendo. Não sei, valeu a live, o pessoal está gostando. Eu acho que vale sempre, José. Você nos ensina muito, muito. Como eu sempre digo, essas lives elas vêm para curar um pouco de mim e para eu entender muitas coisas. E você, a sua forma que você fala, sempre aparece a minha criança que nesse planeta queria entender e ela foi forçada a viver nessa questão de briga, de querer ser aceita em tribo e tal. Então, muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa do seu livro, do seu canal? Não, eu só queria agradecer mais uma vez, pedir desculpas caso tenha sido inadequado em algum momento, agradecer as participações aí das pessoas, da Elizabeth, do André, de outras pessoas. Eu estou vendo alguns nomes aí, não estou conseguindo ler. André Fontoura, muito interessante. Dermal. André Fontoura, enfim, se sintam abraçados fraternalmente. E dizer que o aprendizado ele é constante, né? Eu apenas veiculo determinadas reflexões, mas eu tento assimilar as próprias reflexões que eu veiculo, porque eu sinto que também não é apenas o Josiane que está falando, mas há outros aspectos que o envolvem. Então, o aprendizado é a palavra-chave para definir o ser humano. O ser humano parece ser, nesse contexto universal que a gente está envolvido, talvez a única raça capaz de desaprender e reaprender. Ou seja, que seja capaz de não ser robotizada desde a sua gênese. E isso nos torna mais responsáveis e mais livres e mais criadores de nós mesmos. Então, assim, eu só queria agradecer a sua atenção e a paciência que você tem comigo e os demais também. Eu adoro conversar com você, ver você. E assim, dizer que eu estou aberto a qualquer tipo de crítica, sugestão. O meu livro está para ser aí vendido na Amazon, Terceiro Espectador, Josiane Antor.
e ficar aí disponível para um outro momento, com esse outro bate-papo, ou com um tema que vocês queiram sugerir. Enfim, fico aqui à sua disposição, à disposição dos demais. Ó, Eu agradeço do coração. Viu? o André falou, obrigado nós. E a Evanilde Sanches, Josean, alma querida, você trouxe esclarecimentos muito oportunos. Alvisareiros, gratidão. Alviçareiros, que ela quis dizer. A Ivanilda é uma amiga nossa da Revelação Cósmica. Um abraço fraterno, amigo e amigo para você, Eva, e para os demais também. É isso então, ó. Josean, seguidores do Oceano, pessoal que está aí assistindo, o canal está aberto para vocês aqui. Quando quiser voltar, você sempre tem tema muito importante, bem bacana. O canal está aberto aqui, é só marcar a data, o dia aí, tá bom? Falou, brother. Fico contente sempre. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Beijo. Boa semana para você e para os demais também. Tchau, gente. Valeu mesmo.